Você acabou de enviar sua declaração de imposto de renda e acha que agora tá tudo bem, que só tem que se preocupar com isso ano que vem. Mas não é bem assim. Fica com a gente que eu vou te falar um pouquinho que já é hora de você começar a pensar na sua declaração de 2022. Produtor rural, quando a gente fala do livro caixa enviado para a Receita Federal, seja ele o livro caixa digital para aqueles produtores que faturam acima de 4 milhões e 800, ou seja o livro caixa analógico para quem tem um faturamento abaixo disso, é muito importante a gente pensar que a hora de começar a fazer o seu livro caixa é o mais breve possível. Por quê? O livro caixa do produtor rural, seja o analógico, seja o digital, ele nada mais é do que a vida do produtor rural durante todo o ano que passou. Hoje nós estamos no mês 6 já. A Receita já sabe o que você fez nesses 5 meses. Então é muito importante que a gente pense a respeito disso. Por quê? Porque agora é a melhor hora para você começar a planejar a sua declaração de imposto de renda de 2022. Você não tem um momento melhor para que você organize tudo o que você comprou até agora, organize todas as suas vendas até o momento e coloque isso no seu livro caixa. Esse é o momento exato e o correto para que você possa ter um planejamento tributário. E quando a gente fala de planejamento tributário, o que é importante o produtor ter ciência? Eu preciso de um advogado para isso, eu preciso... Não, você precisa de alguém que tenha conhecimento sobre livro caixa. Por quê? Porque agora a gente já sabe mais ou menos como que vai ser a sua vida nos próximos meses. Você já tem ideia, mesmo que você não tenha colhido a sua produção ainda, você já tem ideia do preço que você negociou ela. Você já tem ideia se o tomate vai estar em alta, se vai estar em baixa, você já sabe mais ou menos o preço que a soja vai ser vendida, que o trigo. Ou seja, você já tem uma boa noção do que vem pelos próximos meses. E também você já sabe quanto você gastou para essa produção. O que eu quero dizer com isso? A gente tem muita informação para que a gente possa preparar o seu imposto de renda de 2022. E como que é essa preparação? Essa preparação nada mais é do que a organização de todas essas notas, colocar isso no livro caixa, sentar todo mundo na mesa, olhar para como que está a situação atual, fazer uma estimativa do que vão ser os próximos meses e pensar em como que seria o seu imposto de renda, ou seja, quanto que você pagaria de imposto de renda se tudo aquilo que você imagina se concretizar? Isso é o planejamento tributário. Fazer um planejamento tributário nada mais é do que sentar e ver o que já foi e a estimativa do que vem pela frente e pensar se vai ser possível ou não pagar aquele imposto. Por quê? A gente já falou aqui nos vídeos anteriores. Ter um lucro alto é muito bom, porque garante para o produtor que ele tenha receita, que ele tenha dinheiro, capital para poder adquirir bens. Porém, o produtor precisa ter esse dinheiro para pagar o imposto. Ou, além disso, ele quer fazer algum investimento na sua propriedade, a gente consegue, com esse planejamento, determinar o melhor momento para fazer esse investimento. Ou seja, a gente está tendo uma estimativa de um grande lucro. É um momento bom para se investir em algo que ele pretende, porque com isso a gente diminui esse lucro e gera para o produtor a realidade de se pagar menos imposto, cumprindo com a legislação e com as exigências da Receita Federal. Então, falar de planejamento da sua declaração de imposto de renda nada mais é do que colocar tudo no papel, ou no livro caixa digital, ou no livro caixa analógico, sentar e ver como que você acha que vão ser os próximos meses. Bom, se tudo que você está falando se concretizar, a nossa realidade vai ser essa. Ela é bacana para você? Ela é interessante para você? E aí a gente tira as conclusões necessárias. Isso não dá para ser feito em novembro. Chegar lá em novembro e fazer essa análise, a gente só tem 2 meses para qualquer atitude que você queira tomar. É um tempo muito pequeno. Porque se a gente fala que você pode adiantar as suas compras da próxima safra, você só tem 2 meses, muitas vezes você não tem o produto disponível, a empresa não consegue te entregar. Então,
não é hora de fazer isso lá em novembro, dezembro. Isso para aqueles que fazem, porque a gente sabe que tem muito produtor que só vai pensar nisso lá em 2022, quando aí realmente não tem como ser feito nada, porque todas as notas já foram emitidas. Então, planejamento tributário deve ser feito. Eu sempre comento que é muito importante você fazer no mínimo um corte no meio do ano. No mínimo, quando tem 6 meses da sua vida de produtor rural já pronta, você tem que sentar, olhar para aquela vida, ou seja, olhar para tudo que já foi emitido, seja para você ou por você, e pensar, tá bacana? Vai ser legal essa realidade para mim? Se for, tudo ok, a gente segue o jogo nos próximos 6 meses. Se não for, a gente tem tempo hábil para corrigir isso. Então é muito importante que o produtor tenha essa consciência. E isso é muito raro. É muito difícil a gente ter um produtor que tenha a consciência de que o planejamento da sua vida perante a Receita Federal, ele pode e deve ser feito, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido esse planejamento tributário, que nada mais é do que olhar para a sua vida de produtor e ver se tá bacana para você. Se vocês curtiram, dá um like aqui, ativa o sininho e comente os nossos vídeos. Obrigada e até mais!